Continuando. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como os seus ascendentes, bem como o de seus ascendentes, bem como o nome de seus avós, né? Então, a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes, seus avós. O mandado judicial será arquivado, cancelará o registro original do adotado. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Vai cancelar o registro original dele. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro do município de sua residência. Tá? Então, eu quero que seja feito o registro aqui onde eu moro, para parecer que nasceu aqui. Então, a pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Nas certidões de registro, nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar. Então, nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Então, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação de prenome. Caso a modificação do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando. Tem que dar a opinião, né? A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto no artigo 42, parágrafo 6º, em que terá força retroativa a data do óbito. Então, a adoção começa a valer a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto quando se tratar de morte, terá validade a partir da data do óbito, retroage a partir da data do óbito, não do trânsito em julgado da sentença constitutiva. O processo relativo à adoção, assim como outros a eles relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantidas a conservação para consulta a qualquer tempo. Então, os processos relativos à adoção, bem como a outros a eles relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Essas crianças ou adolescentes com deficiência ou doença crônica terão prioridade de tramitação no seu processo de adoção. Tá? Prazo máximo para a conclusão da adoção é 120 dias.
Então a adoção é rápida, hein? O prazo máximo para a conclusão, em regra, é 120 dias. Prazo máximo para concluir a adoção, a conclusão da ação de adoção, é de 120 dias, 120, 4 meses. Prorrogável uma única vez por igual período mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida for aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá também ser deferido ao adotado menor de 18 a seu pedido. Olha, o menor de 18 pode? Pode. O acesso ao processo de adoção pode também ser deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido. Assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Então, a pessoa adotou aquela criança, não é porque ela morreu que o pai anterior volta a ser pai. O pai natural acabou, não é evermore, né? Então, a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais. E a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças, né, e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. É a autoridade judiciária que faz esse registro. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado ou ouvido o Ministério Público. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificadas qualquer hipótese do artigo 29. Artigo 29, rapidinho, porque não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que se revele por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Esse é o artigo 29. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Para poder se inscrever, né, para você pedir a adoção de alguém, dos postulantes de adoção, é necessário um período de preparação psicossocial jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Sempre que possível e recomendável, a preparação dessas famílias, desse postulante, deste artigo, incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados. Vai ter que ter o contato com as crianças e adolescentes que estão nessa situação de acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados de pessoas ou casais habilitados à adoção. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do Brasil, do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados. Tá?
As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. A autoridade judiciária providenciará em 48 horas a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiverem colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiverem deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional, sob pena de responsabilidade. A autoridade judiciária providenciará em 48 horas a inscrição das crianças em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida a habilitação para adoção no cadastro estadual e nacional, sob pena de responsabilidade. Então, o juiz tem que arrumar o cadastro em 48 horas sob pena de responsabilidade do juiz. Tá? Compete à autoridade central estadual do Estado zelar pela manutenção correta e alimentação dos cadastros com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Temos a autoridade central estadual e temos a autoridade central federal. A autoridade central estadual, Estado de São Paulo, tem que zelar pela manutenção e alimentação dos cadastros, tem que ficar atualizando os cadastros. E depois comunicar à autoridade central federal. A dos estados faz e comunica à autoridade federal. Tá? Consultados os cadastros, verificada a ausência de pretendentes à habilitação, residentes no país com perfil compatível, interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, que será realizado encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Muito sério isso, artigo 50, parágrafo 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional.